Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. São José, valei-nos. Ouvinte, iniciemos nossa quarta-feira sob o olhar intercessor de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José é um grande patriarca, o patriarca nosso do Novo Testamento, custódio Pai de Jesus, que intercede por nós. O que nós mais precisamos pedir a Deus nesses tempos complexos de pandemia chinesa, de ateísmo, de vazio, de sofrimento, de angústias? Pedir a Deus que não desviemos os nossos pés da estrada que Ele traçou para nós. Cristo é o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa estrada é Jesus. Não é a estrada do mundo, não é a estrada do pecado, não é a estrada das coisas estranhas que muita gente vive. A nossa estrada é o senhorio de Cristo. E nós queremos viver isso. Pedir essa graça hoje para que o nosso caminho seja o caminho de Jesus. Às vezes a gente entra em outros caminhos, o caminho do orgulho, da vaidade, da prepotência, o caminho da amargura, da tristeza, da desolação, da reclamação, desta tentação de não ver os sinais de Deus na nossa estrada. O nosso caminho, repito, é o caminho de Cristo, que implica carregar com Ele a nossa cruz, nossas dificuldades, nossos problemas, nossas perturbações, que nem sempre são poucas. Mas o Senhor nos reúne nesta manhã para reafirmar em nós a graça batismal. Nós recebemos essa graça, esse dom, essa marca indelével do batismo, para sermos seguidores de nosso Senhor. O Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. No Senhor nós pomos a nossa confiança, nele nós depositamos a nossa alegria, nele nós queremos prosseguir com toda a alegria do nosso coração, vivenciando cada vez mais essa graça tão amorosa de sermos discípulos, missionários do Senhor. O caminho de Jesus exige de nós uma libertação de nós mesmos, a quebra do nosso orgulho, a quebra da nossa vaidade, o desapego das coisas passageiras e fúteis desse mundo, e por aí vai. Na família, nós somos chamados a construir esse caminho de santidade. O esposo, a esposa, os filhos, o cuidado com os idosos que estão conosco, os doentes, as pessoas com deficiência, que nós somos chamados a cuidar. Como é importante um filho que às vezes é portador de uma deficiência. Como isso ensina a família, a comunidade. Todas as nossas paróquias nós temos a graça de acolher nas nossas liturgias as pessoas com deficiência, os cadeirantes, as pessoas que têm a síndrome de Down. Como essas pessoas ajudam a comunidade a ter humildade, a ter zelo. Como é bonito isso. Eu sempre converso com as famílias que têm os seus filhos assim, e as famílias realmente confirmam o quanto um filho com deficiência ajuda a família a crescer. É um caminho. Uma pessoa que tem suas necessidades, suas deficiências, sejam de qualquer ordem, ela ajuda os outros com seu testemunho.
E a gente vê isso nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, onde sempre nós temos, com muito carinho, as pessoas, sejam elas crianças, jovens, idosos, que têm suas necessidades especiais, suas deficiências físicas, alguns até mentais, e como a presença dessas pessoas nos ajuda. Às vezes a gente fica com tristeza daquela família que não quer trazer o filho deficiente à igreja. E às vezes o deficiente quer vir à igreja, quer receber o abraço do padre, quer estar ali. E às vezes eles têm até mais fé do que nós. Então é muito importante esse caminho da família. Família é isso. A família não pode ser uma família nazista, que quer que todos sejam de uma raça pura e perfeita. As pessoas idosas, os doentes, as pessoas com deficiência nas famílias são evangelhos de Jesus para nós. Como isso ajuda? Eu fico tão feliz de ver, às vezes, os pais que sofrem com um filho autista, que não é fácil você cuidar de um filho autista. Mas é um sofrimento doce, não é um sofrimento amargo. É um cuidado, é um zelo. Outro dia mesmo eu presenciava um general do exército com sua esposa, uma filha e um filho autista, que dá muito trabalho. Mas a gente vê o carinho, o amor daquele pai, daquela mãe, no zelo com aquele menino que não tem muita noção das coisas, mas ele é sinal de Deus. Ele tem os momentos dele também de amor. E isso ajuda muito. A nossa estrada passa, o nosso caminho de Jesus passa por esses cuidados, por esse zelo com o idoso, com o doente, com o deficiente. Que São José nos ajude e ajude as famílias que têm seus filhos com algum distúrbio, com alguma deficiência, a ver neles não alguém que a gente precisa ter dó, mas alguém que nos ajuda a enxergar o Evangelho de Cristo, porque olhar para as pessoas com as suas limitações nos ajudam enormemente a pensar em Cristo, que nelas habitam de modo muito especial. Vamos à palavra de Deus. A antífona do Evangelho de hoje, que está lá no Missal, é o Salmo 24, versículo 4. Fazei-me conhecer vossa estrada, diz o salmista. Vossa verdade me oriente e me conduza. O caminho de Deus é o caminho da verdade. E é o próprio Deus que nos orienta nessa trajetória do seu caminho, para que possamos fazer realmente a sua vontade e não a nossa. E a gente vai aprendendo como Deus é um pedagogo extraordinário, que através do seu Espírito vai animando pouco a pouco todo o nosso ser na serenidade, na paz, na dedicação, na unção de Deus. Deus é maravilhoso e nesta manhã o Senhor toca os nossos corações para que sejamos homens e mulheres livres. Deus nos quer dar uma liberdade profunda para escolhermos sempre o caminho da verdade, não o caminho da mentira, não o caminho do pecado, da desolação, o caminho que não conduz à luz. Cristo é a nossa luz. Ele é um caminho que ilumina por si mesmo. E nós precisamos desse caminho com essa luz para não tropeçarmos. Que Ele nos ajude a viver essa caminhada bonita. E o Senhor nos dá a graça, no Evangelho de hoje Ele fala disso, do mandamento, da lei. A lei que Deus nos dá. E Jesus fala, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar
os outros a fazerem o mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. No caminho de Cristo, os mandamentos são fundamentais. Precisamos conhecer os mandamentos, colocá-los em prática e, mais do que isso, ensinar os outros a percorrê-los. Que o bom Deus abençoe seu coração. Se você estiver desanimado hoje, que você possa se animar, porque esse mundo é uma sombra que passa e o amor, a dedicação, o cuidado, o zelo é o diferencial da nossa vida cristã. Que Deus te dê essa luz nesta quarta-feira, para que os seus pés não conheçam a estrada errada das trevas. Vamos orar. Pai Santo, abençoa a direção do nosso caminho. Toca os nossos pés. Calça-os com a sandália da prontidão, para que percorramos honesta e santamente os teus caminhos. Vem, Senhor, em auxílio à nossa fraqueza. Vem tocar em nós com teu divino amor. Santifica-nos, purifica-nos, renova-nos. Enche-nos com teu Espírito, Senhor, e produz em nós o teu amor eterno, tua bondade eterna. Fica conosco nesta manhã. Abençoa, Senhor, os que estão vazios e tristes, desolados, angustiados, sofridos. Renova, Senhor, a nossa esperança, o nosso ardor e o nosso amor por Ti. E dai-nos a sabedoria necessária para vivermos o discernimento acerca da verdade, da luz e do bem. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, abençoe-te Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, dia de Corpus Christi, quando nós vamos celebrar o mistério da nossa fé, a Eucaristia. Fique com Deus e um bom dia santo de Corpus Christi. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.